tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal SES Crista Virtual. Nós estamos iniciando a nossa programação de domingo, o programa Papo Domingueiro, que, na verdade, é um canal de estudo da obra Vida e Sexo, que nós estamos aqui quase que finalizando, mas é uma programação que traz muita informação, muito esclarecimento à luz da doutrina espírita. E a gente tem essa programação toda ela, desde o primeiro capítulo, no nosso canal do YouTube, SES Crista Virtual, e Dora Rodrigues Espírita. Quem quiser consultar os programas anteriores, fiquem à vontade. Se gostar, compartilhe, curta, ajude na divulgação. E hoje nós vamos conversar aqui com o amigo George Lima, da FEP, Federação Espírita Piauiense, que hoje está conosco nessa programação, vai nos auxiliar, porque esse programa ele é todo feito com a ajuda dos nossos amigos que aqui vêm, dão sua contribuição. E nós vamos hoje conversar sobre o 24º capítulo da obra. Nós estamos a 2 capítulos do final. Mas antes que eu passe a palavra para o George, eu vou passar um VTzinho rápido aqui de uma programação que nós vamos iniciar dia 5. É justamente o programa que nós vamos fazer vibrações de paz e família no sábado pela manhã, 9 horas da manhã. Boa tarde, George, seja bem-vindo à nossa sala virtual, seja bem-vindo a Parnaíba. Você que está aí em Teresina, nesse momento eu estou aí, você está aqui virtualmente, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Dora, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, participar da programação desse estudo, e uma alegria, né, saber que nós utilizamos destas ferramentas virtuais, né, para nós nos aprofundarmos, para nós aprendermos mais sobre doutrina espírita, para nós correlacionarmos e trazermos reflexões à luz da doutrina espírita para esse contexto atual e para tudo que acontece conosco na nossa vida. Então, a gente agradece pelo carinho, a gente parabeniza pela programação, a programação maravilhosa sendo desenvolvida aqui nesse ambiente virtual. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa temática que está lá na obra Vida e Sexo, trazida pelo nosso querido Emmanuel, a temática carga erótica, né? E Emmanuel, ele inicia de forma muito interessante esse capítulo, trazendo uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17. Então, ele começa, ele traz um preâmbulo aí do item 11, que é cuidar do corpo e do espírito, onde ele vai destacar esta relação do corpo, do nosso corpo carnal, do nosso corpo material e do espírito, né? E como essa relação ela é apresentada pela doutrina espírita, e da necessidade de equilíbrio sobre a nossa conduta, né, seja com a nossa alma, e aí ele vai pontuar aí sobre amar a nossa alma, né, nos percebendo como seres imortais, mas igualmente o cuidado com o corpo, entendendo este corpo que nós estamos utilizando como um instrumento de labor do nosso espírito. E claro que, de forma interessante, ele vai aí pontuar, nesse preâmbulo também, sobre 2 sistemas, né, que se apresentam ali como sendo 2 extremos. Então, ele fala, o Evangelho, e Emmanuel traz, neste capítulo, que é o sistema dos ascetas, que são aqueles que entendem o corpo material como uma fonte de grandes males, e neste corpo está ausente a divindade, e que por esse motivo nós devemos domá-lo e devemos educá-lo. E essa educação para os ascetas se dá através da autoflagelação, onde vai fazer com que, ou vai nos permitir que a gente se desprenda dessas paixões, ou se desprenda das delícias que a carne nos oferece, ou daquilo que nos proporciona prazer a partir do corpo.
E a gente tem na outra ponta, né, como extremo, que o Evangelho nos pontua, dos materialistas, né, que acreditam que os fenômenos da realidade só podem ser explicados a partir das condições concretas e materiais. E aí, claro, o Evangelho vai nos trazer, vai nos apresentar mostrando que o Espiritismo, né, vai nos trazer as lacunas que nesses dois sistemas filosóficos eles apresentam. E claro que Emmanuel, nesse capítulo, vai fazer uma relação com a temática sexualidade, e aí, em especial, com a temática carga erótica. Então, nessa etapa inicial, na apresentação desse capítulo, Emmanuel ele vai destacar, né, a sexualidade como parte integrante da nossa vida, que não se restringe única e exclusivamente, por exemplo, como parte da nossa vida material, como parte da nossa vida corporal, e que a vivência dessa sexualidade inexoravelmente vai nos proporcionar grandes males, mas a necessidade da vivência, né, desta sexualidade como parte desse processo nosso de evolução, de caminhada à elevação espiritual. Mas também, né, nos pontua e nos mostra o ensinamento de que para aqueles que buscam, né, a elevação espiritual, os ascetas, né, que defendem a busca desta elevação espiritual, a necessidade, né, de conhecer, a necessidade de compreender a nossa relação enquanto ser imortal com a sexualidade. Como a sexualidade faz parte, né, deste processo. Claro, ele começa, né, explicitando e explicando, falando para nós, né, sobre o instinto sexual como expressão do amor em expansão. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lá no capítulo 9, né, e a gente tem um item que fala lá sobre a lei de amor. O Espírito Lázaro vai nos mostrar, né, qual é a nossa caminhada para a nossa chegada, né, à constituição do amor enquanto sentimento em nossos corações. Então nós começamos, e aí esse percurso nos é apresentado lá no Evangelho como instinto, do instinto, né, nós vamos para as sensações, das sensações a gente chega no sentimento. E, né, claro, Emmanuel começa pontuando, né, inserindo nessa seara e nesse contexto da temática sexual, que o instinto sexual faz parte da nossa natureza. Então, nasce nas profundezas da vida e comunga ou integra esta caminhada evolutiva, ou essa caminhada da constituição do amor em nossos corações. Daí, né, o instinto sexual, né, que é o impulso interior, né, então é um impulso que faz parte, né, da natureza, né, do ser, que vai agir de forma inconsciente. Então, esse instinto também, né, ele vai estar presente na área sexual, mas ele vai ser uma expressão desse amor em expansão. Então, vai ser parte integrante da constituição do sentimento do amor em nossas vidas. E esse instinto sexual também, né, ele é parte integrante do nosso processo de evolução, porque ele nos direciona, ele nos determina, ele nos encaminha nesses nossos processos de evolução. Estão lá relacionados às diversas leis morais que a própria doutrina espírita nos apresenta. Então, se a sexualidade ela é parte integrante de quem nós somos, é salutar, claro, perceber, né, que as experiências nessa seara elas vão caminhando conosco, nas nossas várias existências sucessivas. E aí, claro que Emmanuel faz um registro importante, né, que essas experiências na área sexual também são vivenciadas nos reinos inferiores da natureza. E que esse processo, que essas vivências, elas são cumulativas, vão de existência em existência, como ele nos diz, de lição em lição, de passo a passo. E aí, na esfera animal, ele traz esse exemplo, né, ele exemplifica, ele diz que é aquele momento em que nós
nos aproximamos, né, da nossa conscientização, né, da nossa individualidade, ou como ele nos diz, nós nos erguemos à razão. E é nesse momento, né, ele usa esse termo, nós nos surpreendemos, né, então nós percebemos, nós constatamos, meio que surpresos, né, a necessidade da educação, a necessidade do alinhamento, né, destas energias sexuais, desses impulsos sexuais, às leis superiores que governam a nossa vida. Então, a necessidade de, se nós estamos, né, entrando num novo contexto, né, se nós estamos entrando numa nova etapa evolutiva, há clara a necessidade, né, de que, nesse contexto, né, que essas energias, que esses impulsos genésicos, né, que essas energias sexuais, elas sejam educadas e estejam alinhadas a estes novos contextos, às leis superiores que regem a vida. E aí ele vai nos apresentando, né, uma caminhada. Então ele diz, olha, a princípio, né, e aí a gente se imagina lá naquele princípio onde a gente chega, né, na conscientização, nessa etapa evolutiva de humanidade, ele diz, olha, nós somos expostos aos lances adversos das aventuras poligâmicas. Então, nós temos os nossos instintos, né, as nossas energias sexuais, e nós estamos expostos naquele contexto, né, porque nós ainda não estamos conscientes dessa verdade, nós estamos percorrendo esse processo de aprendizado, e aprendizado também nessa área, na área da sexualidade, a sexualidade como energia da vida. E aí, claro, ele vai dizendo, olha, esse processo, ele é um processo de erros e acertos. Então, a princípio, a gente vai vivenciando aventuras poligâmicas, porque são experiências que estão mais ligadas ao instinto sexual. Mas à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai avançando, a partir do conhecimento e a partir da experiência, a gente vai conseguindo ou aprendendo a diferenciar, né, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos satisfaz e aquilo que foi uma experiência que não nos fez bem, foi uma experiência que eu não gostei e que vai nos proporcionando aí segurança. Mas nesse avanço também, né, entre outros contextos, o processo de autoconhecimento, as nossas crenças que vão constituindo ou que vão se interrelacionando também a esse contexto, e que faz com que a gente perceba, né, uma necessidade de segurança. E essa segurança, ele vai dizer, é a gente saber exatamente o que desejar, o que buscar, como buscar, estando livres de incertezas. Né? Porque esse nosso processo de aprendizado, de experiências, né, a gente imagina, e aí quando eu falo dessas experiências, não apenas na área sexual, mas nas experiências, nas nossas vivências de uma maneira geral, né, aquelas que a gente não está experimentando pela primeira vez, então a gente vai ali, né, meio sem saber, né, como conduzir ou o que fazer. E esse processo de aprendizado, sendo cumulativo, né, aquelas experiências que nós já vivenciamos, elas caminham junto conosco, né? Sejam aquelas experiências que nós já tivemos nos reinos inferiores da natureza, como essas que nós estamos tendo agora. E estas experiências, confluindo com os vários outros campos da nossa vida, né? Então Emmanuel vai dizer, né, que desperta em nossos corações uma necessidade de segurança, né, uma necessidade de que a gente dirime, né, acabe com as dúvidas, acabe com as incertezas, construa ali uma base sólida. E essa base sólida vai estar estruturado na matéria do sentimento. Né? Então, ele diz, a gente fica com aquele anseio e com aquela necessidade de segurança, de ter certeza daquilo que a gente deseja,
mas também deseja o equilíbrio. Então, está para além, por exemplo, das relações e dos atos sexuais. Então, a gente vai confluindo, vai percebendo que a sexualidade, o exercício da nossa sexualidade, que vai para além do ato sexual, está aí confluindo os afetos, como a gente se identifica, como a gente se reconhece. Então, Emmanuel vai nos dizer, né, que a gente começa a perceber essa necessidade, né, de nós aprimorarmos, de nós aprofundarmos, de nós fortalecermos, né, essa nossa relação com este campo. E de, claro, né, comungá-la e confluí-la com um sentimento. Nesse sentimento, claro que ele vai destacar aqui em matéria, né, de amor, que o próprio Espírito Lázaro vai dizer lá no Evangelho, é o sol interior que condensa as nossas inspirações. Então ele diz, olha, a princípio, né, os nossos instintos sexuais, eles têm aquela característica, mais material, mais do físico, né, mais daquela sensação instintiva. Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai sentindo em nosso íntimo, em nosso coração, uma necessidade para além daquela satisfação física, uma satisfação interior que vai se confluir com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos projetos de vidas que caminham, como ele nos diz, da poligamia, então daquelas relações e das aventuras poligâmicas para uma monogamia, ou seja, para uma segurança, para um equilíbrio, para uma certeza, para uma vivência mais profunda. Só que ele faz um ressalvo, ele faz um destaque, que nessa caminhada, essa caminhada de erros e de acertos, onde a gente erra para depois acertar, onde na dúvida a gente segue um caminho que a gente muitas vezes não sabe como resultará, para a gente poder construir essa segurança, para a gente poder aí saber exatamente o que a gente quer. Mas nessa caminhada, ele diz que a gente, muitas vezes, como ele destaca lá, carrega o fardo dos estímulos sexuais, onde ele vai aí destacar sobre a carga erótica, como esses estímulos fazem parte aí dessa área sexual. E aí, claro, a gente faz nessa ressalva que há uma diferença entre erotismo e entre, por exemplo, pornografia. O erotismo está no estímulo sexual. Então ele diz, olha, nós carregamos o fardo dos estímulos sexuais, e como nós ainda não educamos esses estímulos sexuais, muitas vezes a gente percebe ou a gente entende, diante aí da nossa constituição evolutiva, do nosso momento evolutivo, a gente faz essa ligação dos estímulos sexuais muito ao corpo material. E aí ele diz, olha, em virtude das experiências que a gente vai tendo, dos erros com os acertos, esses estímulos, nesse momento, eles acabam se tornando um fardo, porque eles estão destrambelhados, ou seja, tão distorcidos, tão soltos, tão ali desorganizados. E ele diz, olha, essa desorganização acaba criando uma confusão junto com os sentimentos. E aí, muitas vezes, como a gente ainda está nesse campo do aprendizado, da percepção, do entendimento, em busca daquilo que a gente deseja, percebendo, conhecendo, então ele diz que a gente acaba, nesse processo, ficando com tudo desorganizado, como se a gente tivesse com o sentimento, com o estímulo, com a sensação, com o instinto, tudo dentro do mesmo saco. Então ele diz, olha, enxameiam no sentimento. Então, muitas vezes, esses estímulos estão ali relacionados e a gente acaba criando uma grande confusão até de entendimento do sentimento, onde a gente, muitas vezes, faz essa confusão com a sensação, onde, muitas vezes, a gente coisifica
o sentimento, ou relaciona, ou prende ao prazer sexual. E Emmanuel, ele chama a atenção, né, que está para além disso, mas que na nossa condição, na nossa caminhada, à medida das escolhas que a gente vai fazendo, né, a gente acaba, né, criando em virtude destas experiências, a gente acaba juntando tudo como se fosse uma massa, ou como se fosse, né, algo extremamente desorganizado. E aí, né, ele diz, bom, se a sexualidade, né, faz parte da vida, se a sexualidade, né, faz parte da nossa natureza, então, né, todos os seres, todas as criaturas que aqui se encontram, né, eles possuem, né, essa determinada taxa de carga erótica, essa determinada taxa de estímulos sexuais. Mas esse processo educativo, né, a que ele faz referência dessa necessidade do equilíbrio, dessa necessidade da segurança que vai se dar pela educação, né, pela sublimação daquilo que não está correto, daquilo que não está em comunhão com as leis divinas, ele diz que há necessidade, né, da experiência e há necessidade do trabalho. Então, a gente não se liberta, né, das más condutas, ou a gente não se liberta dos erros e dos equívocos apenas ao preço de palavras e de votos brilhantes. Ele diz que há, sim, né, a necessidade de um investimento nosso na experiência e também no trabalho, no labor, no exercício correto, né, numa caminhada correta para que a gente possa educar assim esses instintos, estas energias sexuais e também as paixões que caminham conjuntas. Por quê? Porque elas são energias, são estados inerentes à alma de cada um. Então, a gente não consegue simplesmente destruir e aniquilar de uma hora para outra. É um processo de burilamento, é um processo de transformação, é um processo de percepção. E claro que, né, a dimensão, os amigos espirituais, eles vão nos auxiliar nessa caminhada, né, de transformação, nessa caminhada de elevação rumo à perfeição, onde nós vamos aí, né, ajustando, onde nós vamos laborando e transformando, né, esse sentimento que muitas vezes está muito próximo à materialidade, um sentimento, né, que chega aí ao amor, a essa conjunção de sentimentos elevados. E claro que lá na obra Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, ele vai nos trazer, né, diversas experiências de espíritos, né, que se encontram com esses instintos, com esses estímulos sexuais desajustados, distorcidos, né, já que, né, Manuel vai numa região espiritual, onde lá se encontram, né, espíritos que têm todas essas energias, né, todos esses instintos sexuais extremamente aflorados. Né? Então, são os instintos sexuais que estão muito próximos à materialidade, e aí ele vai nos mostrando, né, a condição desses espíritos e o quanto, né, estas energias e esses estados acabam se tornando para estes irmãos como prisões, eles se tornam escravos destas energias em virtude aí ainda desta condição em que eles se encontram, onde esses estímulos e essas energias acabam se tornando um fardo. E André Luiz, né, lá na obra Sinal Verde, ele vai, né, chamar a importância, e aí esse processo de educação, né, se passa ou se dá pela nossa conscientização no emprego dessas faculdades genésicas, no emprego ou no exercício, né, alinhado aí com as leis divinas da nossa sexualidade. E aí ele até
se utiliza do termo imunização. Então, ele diz, olha, a gente vai, de forma consciente, fazer o emprego das nossas faculdades genésicas para que, assim, né, a gente se imunize contra os males da culpa, né, para que a gente não cometa o ato, né, em virtude desse desejo, né, em virtude dessas paixões que a gente, né, ainda alimenta de forma muito intensa, e depois do ato cometido, a gente não alimente esse sentimento de culpa. E aí é interessante que a gente possa, né, perceber e entender que esse processo educativo passa, claro, né, por essa nossa transformação moral, ou como o próprio Emmanuel nos diz, né, a educação do caráter. Então, ele vai nos dizer, olha, em matéria de sexo, é importantíssimo que a gente sempre busque as profilaxias que são necessárias da nossa parte. E uma das profilaxias é atender a educação do caráter. Porque se nós não atendermos a educação do caráter, né, esse caráter que nós possuímos acaba nos transviando. Daí, né, a gente voltar ao que Emmanuel nos pontua lá no preâmbulo, né, do cuidado com o corpo, do cuidado com o espírito. Então, o processo educativo do espírito também, nessa área, na área sexual, ela é importantíssima, né, e comunga com o nosso processo evolutivo de uma maneira geral. E aí ele nos traz um exemplo, Emmanuel, porque ele vai nos dizer, olha, se a gente pegar o erotismo, se a gente pegar essa carga erótica como fator de magnetismo sexual humano, essa energia sexual humana, aqui na Terra, apenas os espíritos encarnados ou desencarnados que aqui se encontram, nós vamos ter aquelas inteligências que já se angelizaram, né? Ou seja, já se tornaram anjos, e nós vamos ter aqueles espíritos, né, que estão, como ele nos diz, internados nas celas de Otia, né? Então, esses dois espíritos, essas duas categorias de espíritos, né, eles não vão ter presentes, né, de forma muito intensa, ou nessa perspectiva do erotismo, como fator de magnetismo sexual humano. Porque, né, já se angelizaram, então estas energias, elas são utilizadas, ou elas confluem numa perspectiva completamente diferente, ali já mais pelos laços do sentimento, pelos laços do amor, né? Então eles já comungam ou já confluem, né, nas energias genésicas como energias da vida, então eles canalizam de outra forma, e, né, os espíritos que estão nessa condição de Otia, porque eles estão ali nas expiações que eles abraçaram. Então, essas energias, para estes espíritos, muitas vezes estão adormecidas, estão sublimadas, então elas não, né, como Emmanuel nos diz, elas não vão ser estimuladas. E aí eu lembrei, né, quando eu estava lendo e fazendo algumas pesquisas sobre esse trecho, principalmente sobre esses espíritos, né, que já comungam, que já trabalham nesse processo educativo, que já avançaram bastante na senda do bem, nesse processo de angelitude. Eu lembrei de Francisco Cândido Xavier. Eu acredito que vocês já devem ter assistido o filme ou lido alguma obra que fala um pouco da obra de Chico, né, quando o pai leva Chico ao prostíbulo, para que ele tivesse a primeira relação sexual dele, para a gente ver, né, o quanto é importante nesta relação do cuidado com o corpo e com o espírito, né? Então, como a nossa conduta, como os nossos desejos, como as nossas vontades, elas entram em confluência com essas energias sexuais, com o nosso magnetismo sexual. Então, o Chico lá, eles se reúnem
com as moças que trabalhavam lá naquele estabelecimento, né, e ele vai rezar, né? Então, todos eles se ajoelham e começam a rezar para, né, o espanto de todos. Então, há necessidade, né, que a gente, assim, possa pensar nesta relação que a gente, né, estabelece, que a gente constitui com a nossa sexualidade, porque esses espíritos, né, estão mais elevados, ou que já se conscientizam, ou que já trabalham nesse processo de educação, dessas energias sexuais, né, eles vão aí, claro, né, comungar, vão se atrair uns aos outros por outros laços, que são os laços de amor, e aí a gente lembra que são os laços de amor considerado divino, e para muitos de nós ainda, né, é inabordável, porque na escala evolutiva, né, nós ainda temos essas tendências, nós ainda temos essas aspirações que estão muito próximos, né, do material. São energias que ainda, né, comungam com as sensações, né, e com os prazeres do corpo. E aí Emmanuel vai dizer, olha, estes espíritos, eles não conseguem se conectar ou se atrair por esses laços de amor, porque é como se os cérebros estivessem deficientes, ou seja, bloqueados em virtude dessas tendências e em virtude dessas energias, né, que são retroalimentadas através aí dos nossos pensamentos, através das nossas condutas, através dos nossos desejos. Muitos de nós, claro, né, assumem um silêncio emocional, né, porque nessas caminhadas sucessivas, né, de aprendizados, de reajustes, né, Emmanuel vai dizer que para muitos de nós, né, há esses momentos de silêncios emocionais, onde a gente, né, assume esse compromisso da reparação e do reajuste nesta seara. Então, neste campo, né, há entraves, nesse campo há inibições, então nós vamos aí assumindo compromissos de reajustes, onde a gente possa, né, entender, né, exteriorizando, ou seja, vivenciando, manifestando aquilo que a gente muitas vezes sente, mas não consegue, muitas vezes equacionar, muitas vezes perceber, muitas vezes se aprofundar. Então, vivenciar, né, uma perspectiva de reajuste através de um compromisso, faz com que a gente possa aí refazer atitudes, perceber, né, ou construir novas perspectivas para si, como Emmanuel nos diz, né, recondicionar impulsos afetivos que a gente ainda possui em tomadas de consciência, né? Então a gente lembra aquele caminho, aquela necessidade de segurança, né, aquela necessidade de equilíbrio. Então, nesses desequilíbrios, e com este propósito, já comungando, né, com esse processo educativo destas energias, dessa área sexual, então a gente vai assumindo aí, como ele nos diz, o silêncio emocional para que a gente possa, sim, né, refazer atitudes, refazer desejos, né, recondicionar, reestruturar, laborar, reorganizar esses impulsos afetivos, para que, assim, a gente, né, a oriente, ou comungue, ou a direcione para o bem, a direcione para a valorização da vida, que estas energias, que esse campo esteja em comunhão também com as leis divinas, com as leis morais, com a lei de progresso, com a lei de reprodução, e não apenas, né, com os anseios e satisfações de impulsos que estão muitas vezes ainda ligados
ao nosso corpo. Então, a gente, em algum momento, né, nesse nosso processo experiencial das vidas sucessivas, nós vamos, né, aí encontrar maior ou menor percentagem de anseios sexuais. E aí, claro, ele faz a ressalva. Se a gente não tiver com esse bloqueio das possibilidades criativas, essas possibilidades, né, imaginativas, já que são esses nossos estímulos, essas nossas energias, elas podem ser estimuladas de diversas formas. Então, quando ele fala desse bloqueio dessas possibilidades criativas, a gente imagina todo o nosso patrimônio nessa área, né, de tudo aquilo que a gente já vivenciou, né, das qualidades, das conquistas que a gente já conseguiu adquirir, mas também das imperfeições, dos vícios que ainda estão manifestos, que são energias que habitam a nossa alma. Então, a gente vai ter esses anseios, esses desejos, essas vontades, numa maior ou numa menor percentagem. E aí ele diz que, né, a gente, aos poucos, vai, né, reajustando. Eu falei no erro e no acerto para que a gente possa, sim, né, constituir os sentimentos que serão próprios nossos e que vai fazer com que a gente caminhe rumo à felicidade celeste e ao amor universal. E claro que nós, nesse contexto, né, devemos pensar diante, né, do sexo, que nós não estamos, como ele diz, de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas. Então, a gente não deve demonizar o sexo, ou a gente não deve ver o sexo ou o exercício da nossa sexualidade como sendo, né, algo ruim, ou como sendo algo que vai fazer com que a gente não evolua, né, mas o exercício saudável da nossa sexualidade comunga, né, como ele diz, com a fonte viva das energias, né, que a sabedoria do universo situou como laboratório. Então, a vivência a vivência saudável da nossa sexualidade faz parte desse nosso processo experiencial, desse nosso laboratório que vai fazer com que a gente caminhe, com que a gente vise, com que a gente perceba, com que a gente, né, planeje o nosso progresso e planeje o nosso aperfeiçoamento e, claro, também contribua com o progresso e o planejamento de tantos outros irmãos que necessitam também passar por estas experiências, pela experiência do progresso, pela experiência do aperfeiçoamento. Daí, André Luiz, né, dizer lá na obra Sinal Verde, ele tem uma frase onde ele diz, olha, nunca escarneça do sexo, né? Então nunca despreze o sexo, ou nunca veja o sexo como, né, um inimigo, porque o sexo, ele é o manancial da criação divina. Agora, claro, né, os abusos que são de nossa responsabilidade, a forma como nós conduzimos, né, a nossa sexualidade, que vai estar aí relacionado, claro, a esses anseios, a essas energias, a esses instintos sexuais. Então, a forma como a gente a conduz, a forma como a gente a vivencia. Daí, Emmanuel dizia, olha, é necessário, né, esquecer para reviver. Então, é necessário a gente criar novas perspectivas. Daí ele diz, olha, vamos desapegar de tudo aquilo, né, que para nós se constitui como posse precária. Nesse momento, nesse processo, nesse contexto em que nós nos encontramos. Porque não nos desapegar dessas posses é como se a gente criasse, né, como Emmanuel diz, um incêndio de paixões. Né? Então, é um incêndio de todas essas energias, esses instintos que nos levam às calamidades do espírito, que nos paralisam nesse anseio
do progresso, que vão necessitar, né, seculares reparações, vão necessitar de nós reajustes, porque nós vamos precisar, né, reaprender como, né, viver com essa seara, com viver e conviver nesse contexto, né, com esses instrumentos que são necessários a cada um de nós. Então, não há liberação, por exemplo, da consciência, quando a consciência ela não se liberta. E se, né, chegou ao estágio da doença, né, daquilo que nos faz mal, daquilo que muitas vezes traz as dificuldades, traz as doenças, traz o adoecimento por corpo ou adoecimento para o espírito, então é necessário que a gente busque esse remédio. É necessário que a gente reflita, né, de que maneira nós podemos encontrar, nós podemos nos recuperar a si mesmos. E para finalizar esse momento, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, onde ele vai falar um pouco sobre essa, né, carga erótica, e o título dessa mensagem é Erótica. Ele diz o seguinte, olha, a erótica, ela está na alma, assim como a sede e a fome. Tem um nome de amor em cada criatura. No intuito de educá-la, temos nós muitas vidas. O povo que a distorce sofre grandes problemas. Nos santos e nos anjos, ela está sublimada. Se alguém erra no amor, compadece-te e ampara, né? Então, para a gente finalizar esse momento inicial, a gente trouxe aí esse pequeno texto do nosso querido Emmanuel, que nos mostra, né, o quanto essa carga erótica faz parte, né, da nossa sexualidade e que nós temos que aprender a educá-las, porque ela, juntamente, né, com os vários outros instrumentos que o Pai nos leva aí, claro, a nossa felicidade, a nossa pureza de coração. Vou passar a palavra para você, Dora. Que bom, muito bom, Jorge. Pessoal, aqui a Fernanda botou muitos ensinamentos importantes, e na realidade são ensinamentos importantes, ensinamentos que são desconhecidos de muitas pessoas, como nós comentamos, né? Uma obra rica de informação, de esclarecimento, e tantas pessoas que não atentam, que trazem essa carga erótica em si, que se condenam pelos impulsos, que acham que tem alguma coisa errada com eles, quando em realidade estão aí no curso da vida, né? Cada um traz a sua carga para ir educando ao longo da vida, né? Justamente, Dora. E aí o importante é a gente perceber, a gente se conscientizar, e a gente imaginar de que maneira eu posso, né, construir um caminho diferente. Né? Porque se faz parte, esses impulsos faz parte da nossa existência, faz parte de quem nós somos, então essa necessidade, como a gente sempre faz a ressalva do autoconhecimento, né, ele é necessário. E aí a gente tem que, né, com muito carinho, com muito cuidado, perceber, né, onde está a gravidade, muitas vezes, desses impulsos, desses desejos. Muitas vezes a gente, né, olha para uma imagem que não tem essa conotação sexual, mas a gente, pelo nosso olhar, pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, a gente cria uma conotação sexual numa imagem, em uma pessoa, em como ela está vestida, em como ela fala, da forma como ela escolheu, por exemplo, usar o cabelo, né, muitas vezes, né, a forma do seu corpo. Então, esta relação com a nossa sexualidade, com essa carga erótica, passa também, né, que esse processo educativo se dá por essa nossa percepção. Essa percepção de a gente, ao olhar para o outro, né, a gente vê um irmão em caminhada conosco.
ou não, muitas vezes, como sendo, né, um elemento ou como sendo um produto para nossa satisfação sexual. Né? Aí é onde mora o grande perigo. Aí a demanda chama a nossa atenção. Olha, agir assim é o mesmo que estar dentro de uma prisão, é o mesmo que a gente estimular todas essas paixões que não nos elevam, todos esses sentimentos, todas essas energias que não nos elevam, mas que vão fazer com que, como ele nos diz, né, a gente distorça esses instintos, essas energias, e cause aí, né, eu vou usar esse termo, cause uma bagunça, né, mistura sentimento com instinto, com energia, e a pessoa não se entende. E aí, muitas vezes, afeta o outro, porque vai afetar, né, os seus sentimentos, os seus afetos. Então, muitas vezes, não consegue construir relações sólidas. E aí, muitas vezes, acaba afetando também o outro. Nessa relação, nesse momento em que muitas vezes se estabelece um contato, acaba ficando no superficial, ou acaba muitas vezes não satisfazendo aqueles desejos que ele esperava, porque muitas vezes está muito ainda próximo aos desejos sexuais, aos desejos do corpo. Então, quando ele vai falar de poligamia e de monogamia, a gente imagina a gente ainda, por exemplo, vivenciando aquela etapa inferior como animal, cumprindo, né, o nosso compromisso instintivo da reprodução e aquilo ficando como experiência para nós. Mas quando a gente chega na condição humana, a gente precisa entender, né, que nós estamos numa outra etapa, né, numa etapa que essa vivência vai nos propiciar, né, um êxtase, né, um prazer que está para além, né, do sexual, né, como se fosse um prazer de plenitude. E esse prazer de plenitude, né, como Emmanuel nos fala, a gente vai conquistar, né, como ele nos diz, através desse equilíbrio e dessa segurança. Por isso que ele vai falar de monogamia, né? Ele fala de monogamia porque, né, a gente, através da experiência junto com o outro, a gente vai aprendendo, a gente vai iniciando, a gente vai estabelecendo, a gente vai nessa confluência de sentimentos, né, porque são dois seres, né, em busca de algo comum, onde não vão, o que vão construir não se restringe ao físico e ao material, mas está para muito além disso, né, está para os afetos, dos projetos de vida, dos desejos, vendo essa perspectiva também não apenas do hoje, não apenas dessa vida, mas, né, de todo um patrimônio que eles vão levar, né, aí para a eternidade. É interessante, eu vi recentemente, creio que vocês também viram na internet, né? Uma situação interessante de um morador de um apartamento que mandou um recado para uma das pessoas que residia lá, pedindo, reclamando da roupa que ela vestia. Então, assim, a criatura acha que quem é responsável pelo que eu estou sentindo? Você que está se vestindo desse jeito. Não olha para si e não percebe como é que estão os seus instintos que precisam ser domados, que aquela roupa, por que aquela roupa vai te atrair dessa forma se não está incomodando ninguém? Mas a criatura não olha para si. E aí é muito fácil apontar e dizer é porque isso, é porque aquilo, responsabilizar os outros pelos seus atos desequilibrados. Mas quando você falava do Chico Xavier, eu lembrei aqui do Gandhi. O Gandhi é uma figura extraordinária, muitos de nós conhecemos, outros talvez não, nunca temos lido nada a respeito, mas o Gandhi constituiu uma família dentro do seu equilíbrio de ser humano, e num determinado momento da vida, ele achou que, por já ter constituído a família, talvez não fosse mais necessário ter essa prática sexual, convidou a esposa para um diálogo, ela também achou que não, e eles fizeram um acordo de permanecerem juntos, amigavelmente, trabalhando, mas sem a prática sexual. Então, a gente vê aí um espírito que já aprendeu a sublimar suas energias, já aprendeu a canalizar suas energias, né?
cumpriu a sua parte, porque não existe nenhum erro nisso, em procriar. Muito ao contrário, nós estamos contribuindo com Deus na humanidade, né, com a humanidade, mas dentro do equilíbrio, dentro da harmonia, naquilo que ele percebeu que se não prejudicava a esposa, se ela estaria naquela mesma frequência dele, para juntos fazerem aquele pacto e tudo mais. Então, a gente percebe a diferença de uma criatura que já tem conhecimento de si, que já é dono das suas, já consegue domar as suas tendências, seus instintos e tudo mais, e o outro que não, porque o outro diz assim, não vista mais roupa, você está me provocando. E quem está sendo provocado, e a gente vê como é que uma criança pode provocar alguém, como a gente vê nos casos de pedofilia, né? Que é como você bem falou, a criatura vê onde não existe. Que analisa suas energias para desequilíbrio e o olhar é aquele olhar doente. Tudo que vê, ao contrário daquele que tudo que toca vira ouro, tudo que ele vê sexo na frente, não é isso? É justamente. E muitos, né, alimentam, né, muitos aprofundam isso, porque a vivência, por exemplo, no caso de Gandhi, ele está tendo a vivência da sua sexualidade, ou seja, ele está fazendo uso dessas energias, mas não está fazendo uso dessas energias, por exemplo, como muitos outros fazem, com o ato sexual, porque para ele aquilo não era mais necessário. Então ele vai fazer o uso dessas energias de outra maneira. São as energias enérgicas, as energias geradoras da vida. Então ele está fazendo o uso de outra maneira. E aí a gente vê nessa outra ponta, né, esses espíritos que ainda se prendem, né, a esses desejos, que ainda se prendem a esses instintos que muitas vezes eles trazem de séculos e séculos de trajetórias, né, e que ainda ficam alimentando, onde há necessidade de que eles possam, né, buscando os recursos que forem possíveis, aprender a sublimar, aprender a domar, porque muitas vezes ele só diz, olha, mas eu não faço nada. Mas só o ato dele desejar já é um estímulo, né? Então, o próprio Emmanuel diz na mensagem, ele diz, olha, não basta você dizer, né? Não basta você ter aquela fala, né, apaixonada, dizendo, não, mas eu não faço nada, eu fico quietinho na minha. Ele diz, tem que ir para além disso, tem que ir na profundidade, porque faz parte do ser, faz parte da alma, pulsa essa energia, ele está emanando essa energia, né, para o ambiente onde ele se encontra. Então, ele está gerando essa energia, está aí criando um campo vibracional em torno dele, de estímulo também a outros, né, irmãos que estejam, né, em situação e em condições semelhantes. Quando em contraposição, né, ele deveria estar, né, trabalhando, ele deveria estar de alguma forma buscando, seja através da ciência, com terapias, né, seja através da religião, né, uma forma de mudar os seus pensamentos, uma forma de mudar os seus desejos, para que assim, né, em outras, né, isso, claro, vai depender de cada um, ele possa, pouco a pouco, né, passo a passo, como o próprio Emmanuel nos diz, e modificando esse roteiro. Assim como a gente vê, quando o Emmanuel fala, né, daqueles que assumem esses compromissos, daqueles que muitas vezes, né, eles não sentem vontade, não sentem desejo, né, de estabelecer relações sexuais, de terem relações sexuais, de estabelecerem até relações afetivas. Eles assumem, né, justamente nessa campo do reajuste, da reorganização, né, onde ele vai falar, e é um silêncio emocional. A gente muitas vezes vê pessoas reclamando, mas eu não consigo encontrar minha alma gêmea, eu não consigo, eu não dou certo com ninguém, eu tenho um dedo podre. Onde muitas vezes aquela é uma oportunidade para a pessoa refletir, né, nessa relação dela consigo, dela com o outro, né, seja dessa relação com a sexualidade, dessa relação com a afetividade,
mas, como o próprio Emmanuel nos fala, muitos desses irmãos, né, estão nessa experiência de silêncio emocional para que eles possam, né, pouco a pouco, ir reorganizando esses desejos, essas vontades e esses afetos. Jorge, foi maravilhoso nosso estudo. Tenho certeza que os que nos acompanham gostaram e vão gostar, aqueles que acessarem depois. Eu fico muito feliz com a sua contribuição. Nós estamos, como eu falei, há 2 programas para terminar a obra Vida e Sexo, mas nós não vamos terminar por aqui. Logo que a gente conclua a obra Vida e Sexo, já no dia 6 de junho, nós vamos iniciar a obra Pensamento e Vida, também de Emmanuel, e que a gente espera contar também com a sua contribuição em um desses momentos dessa obra. Então, como nós estamos já aqui nos nossos minutos finais, eu vou passar para você fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar. A gente agradece, né, o carinho, a gente está à disposição para outros momentos, de outras obras, e claro, a gente já convida você, gente, essa obra de Emmanuel, essa e a próxima, Pensamento e Vida, é uma obra maravilhosa, então acompanhe o estudo, aqui com a Dora e com os convidados, né, a gente agradece pelo carinho de vocês, e que a gente possa, né, a cada dia, né, desse contexto, por exemplo, que a gente se encontra, mas de tantos outros, refletir sobre, né, quem somos, sobre onde estamos, né, sobre como está a nossa conduta nesses lugares, nesse contexto onde nós estamos, mas principalmente pensar para onde nós devemos ir, para onde nós desejamos ir, e comunicar esses nossos projetos, comunicar esses nossos planos de vida, aquilo que a gente vislumbra para o nosso futuro, alinhados aí com o Evangelho de Cristo, alinhados com os propósitos divinos, para que a gente, a cada dia, possa, né, cada vez mais, fazer do nosso coração um santuário de luz, fazer do nosso coração um santuário do amor. E a vivência saudável dessa sexualidade, da nossa sexualidade, faz parte também, né, dessa constituição dos nossos corações como santuário da luz divina. Então, a gente deseja aí um excelente final de semana para vocês. Cuidem-se, né, diante aí das intempéries, das dificuldades que a gente vai encontrando no caminho, mas não percam a esperança. Continuem a caminhada, fortalecendo, né, o espírito, estimulando aí o bom ânimo, porque certamente, né, logo, logo amanhã será diferente. Então, a gente agradece aí a Dora, né, um abraço caloroso para ela, pelo carinho, né, pela disponibilidade também, pelos convites que a gente faz em contribuir com o trabalho, e a gente fica à disposição para outros momentos. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, curtam, compartilhem. Eu vou colocar a nossa programação semanal para você acompanhar, ter ideia do que a gente apresenta semanalmente nesse canal. Logo mais a gente... Essa é a programação que nós realizamos no SESC Crista Virtual. E no dia 5, fica o nosso convite. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação. E até o próximo domingo, se Deus quiser, com o nosso Papo Domingueiro. Tchau para vocês.